semanas aí o STF estava discutindo a descriminalização das drogas, enquanto isso em outros países, por exemplo, Holanda, Uruguai, já é liberado, por exemplo, a maconha, apesar de formas diferentes, né? Na Holanda você tem o comércio, no Uruguai parece que tem uns clubes de maconheiro, um negócio assim. Tem que ser só uma parada de você vai lá fumar com os brothers. Pois é, diferente. Mas muito antes disso, os ingleses, na ponta da lança, abriram os mercados chineses para os chineses consumirem ópio, que eles estavam com uma balança comercial desfavorável. Os chineses não queriam saber de ópio, mas aí, mesmo com a proibição, eles obrigaram os chineses a abrir o mercado e, usando esse vício em ópio, quebraram as pernas da China, causando o que ficou conhecido como século da vergonha para os chineses, que é uma mácula aí na história da China que eles guardam até hoje. E muito antes disso, os gregos, devotos de Dionísio, se embriagavam com Deus sabe o quê, mas também com vinho, né? O famoso vinho traço, tem até coisa umas piadinhas com isso nos diálogos, em comédia, que era um vinho que era mais forte, deixava doidão. E aqui no Brasil teve o Proerd, que discutia como as drogas eram ruins. Então as drogas estão aí na história da humanidade. Então, tendo em vista aí que o Pedro fez um preâmbulo sobre o uso de drogas, se devemos usar drogas ou não, se a droga destruiu a China ou não, se o leão usa droga ou não, né, no Proerd, vamos fazer o seguinte, vamos colocar num exemplo para nos questionar sobre isso. Então, sei lá, saindo da aula de lógica que a gente teve lá com o Ronaldo, a gente encontra aquela galerinha lá que você jogava RPG da engenharia, tá ligado? Essa galerinha, um ou dois. Não, o exemplo é fictício. É fictício? Entendi. Então, imagina que você está numa aula fictícia de lógica, a mente embaralhada com tabelas de verdade, aí você desce ali de noite e encontra seus amigos da engenharia. Vai para um barzinho, tira gosto, cervejinha. Bar do Baixinho. Bar do Baixinho, também fictício. É o fictício Bar do Baixinho. Fictício, né? Curiosamente, tudo fictício aqui existe na UFJF, mas tudo bem. Fictício. E aí, então, você chega lá e o que acontece? E aí você tá lá bebendo, tá lá comendo, quando de repente um desses seus amigos da engenharia te oferece um baseado ali. Bola um baseado ali na mesa e começa a passar um pro outro. Você deve estar se perguntando. Da engenharia? Desconstrução. Pois é. Não, desconstrução não, é isso mesmo. Porque todos os maconheiros que a gente conhece são da engenharia. Do direito. O único maconheiro que a gente conhece do direito também, da filosofia, é um cara que veio da engenharia, correto? Então guarda isso daí, procura aí no Google. Mas isso também é fictício. É fictício, mas procura no Google fictício aí, Polícia Federal, Engenharia, UFJF, e você vai ver uma coisa interessante. E aí ele te ofereceu, passou, chegou em você. E aí, Rodrigo? Bom, eu tenho que dar aula, 28 aulas na semana. Não, já acabou. Porque senão último dia de aula, estamos de férias. O que você faz? Vale a pena o prazer que aquela droga vai te causar? Mas o prazer da droga eu já estava experimentando, né? O do álcool. Então, se você... Por que algumas drogas pode, outras não são legais? Não são todas iguais? E por que algumas são legais aqui e outras não são legais lá? Então, o que determina isso? E se fossem legais, teria uma hierarquia, de fato, entre elas de ser? Por que alguns prazeres são convenientes e outros não são? Se você também tem dúvidas quanto a que decisão tomar quanto a isso, vem com a gente que esse episódio não vai resolver nada, mas talvez seja uma discussão interessante sobre isso. Uma reflexãozinha. Então vai começar mais um Não Preciso Copiar. Eu estou aqui com o cara mais sóbrio do ICH, Rodrigo R. de Carvalho. E esse daqui, não sei se tão sóbrio, é Pedro Cortar. Rodrigo R. de Carvalho, você é uma farmacêutica, acabou de descobrir uma droga nova e você quer proteger a sua droga e dar um nome legal, divertido para ela e ganhar bilhões faturando em cima dessa sua patente. Você quiser proteger essa marca, como é que você faz? Primeiro, eu sou contra. O Estado brasileiro tinha que estatizar todas as farmacêuticas. Sim. Mas se eu fosse um capitalista burguês safado, se tivesse uma farmacêutica e ganhasse dinheiro em cima dos velhinhos, eu contrataria o Sabiá Registro de Marcas para ele registrar a minha marca, provavelmente uma marca com um nome que os velhinhos iam gostar. Sim, né? Com certeza. E que enganar os velhinhos que eu estava ali para ajudar, para dar mais saúde, dar mais perspectiva de vida para eles. Na verdade, eu estou só atrás do lucro. Não, mas não precisa ser assim também, não. Pode ser bom remédio, uma losartanazinha. Losartanazinha? Não precisa ser mal assim também, não. Então tá bom. Então, de qualquer maneira, se você quer ser... Lucrar em cima de remédio com pressão já é maligno o suficiente. Então, se você quer abrir uma farmacêutica ou qualquer outra coisa, Sabiá Registro de Marcas
vai registrar sua marca, ajudar a protegê-la, ajudar a fazer tudo o que você precisa para ninguém se apossar daquilo que é seu. Isso aí. Aristipo foi um dos discípulos de Sócrates. Bom, quem não é, né? De Platão até Hegel. Até hoje, né? E, segundo ele, Sócrates ensinou que o verdadeiro propósito da vida era a felicidade. E o caminho mais rápido para se chegar até a felicidade é o quê? O prazer. Você deve estar acostumado com aquele Sócrates de Platão, né, que é o mais famoso. Tem o Sócrates de Xenofonte, mas ninguém lê isso. Xenofonte. Né? O único Eu me lembro disso. Platão. E você pode achar estranho, né, o Sócrates ter essa reflexão, né, do prazer e da felicidade. Mas o Sócrates, como Jesus, né, não escreveu nada, ele tem várias escolas do período ali, os céticos, os estoicos, os epicuristas, o Aristipo com a escola cirenaica. Todos eles são influenciados por Sócrates. Então, igual Jesus, você pega Jesus está na festa lá das bodas de Canaã, crucificado. Eles veem Sócrates. Sócrates escolheu morrer. Sócrates ia nas festinhas do banquete. E aí eles pegam um aspecto de Sócrates e focam naquele aspecto. E aí o mesmo sujeito, Sócrates, influenciou escolas completamente diferentes, como, por exemplo, a escola cirenaica do Aristipo e os estoicos, por exemplo. Os epicuristas também. Os céticos e tudo mais. Mas voltando ao Aristipo, ele não só, né, fundou essa escola aí que o Pedro falou, né, a escola cirenaica, como é normal dos gregos, né? O grego tem uma ideinha, funda uma escola, né? Que é a vibe deles. É o jeito do professor ganhar dinheiro. Exatamente. Né? Mas ele também tem uma característica aqui, uma característica também dos gregos, né? Que ele vive a sua filosofia. Ele não só vai se refletir sobre o prazer, como ele vai viver também. Ele vai desfrutar e perseguir a busca do prazer de maneira prática, como é normal na filosofia grega. Então, hoje em dia, né, as pessoas pensam no filósofo, pensam num cara engravatado, sério, ali descrevendo, ali falando, às vezes até meio entediado, mas estão completamente enganados. Meia hora no ICH e você só percebe, né, que terno e filósofo não tem nada a ver. Exatamente. Seriedade, às vezes, também não. E o Aristipo era um filósofo que era a antítese desse preconceito, que ele cantava, dançava, comia, bebia, transava, fazia de tudo que envolvesse prazer. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Se algo vale a pena, é viver, é gozar, é aproveitar a sua vida. Então, aproveitar os prazeres se torna, né, uma perspectiva única, né, de realização da vida. Pior, porque você também não deve abrir mão de um prazer imediato por um prazer futuro. Ou seja, mais vale um prazer na mão do que dois voando, porque o futuro é incerto. Adianta passar o final de semana lá preparando aula, igual você prepara para dar uma aula top, ou estudando para o vestibular, meus alunos lá se matando de estudar para o PISM, e perdendo essa perspectiva de vários prazeres momentâneos, passageiros, mas que vão ali preencher a vida. Por que não fazer isso? Você não sabe se essas coisas vão se tornar realidade também. Vocês já ouviram histórias, provavelmente a pessoa está vivendo a vida dela e de repente uma grave doença acontece, um acidente, ela morre, ela deixa de poder viver a vida, aproveitar aquelas coisas. Ela passou na prova dos sonhos, mas não pode ir porque está entrevada. Isso pode acontecer com você, você pode ser uma dessas pessoas. E aí você vai se perguntar, fiquei lá estudando esse tempo todo, planejando um futuro de daqui a 10 anos e vou morrer em 6 meses. Você estudaria nesses 6 meses? Te falasse, você vai morrer. Era isso que você faria? Ficaria ali estudando, guardando os seus dias? Então por que você vai ficar desperdiçando sua vida com pessoas, com coisas que só te fazem sofrer? Permita-se, Pedro, cortar, ter mais alegria, mais prazer na sua vida. E por causa disso, o Aristipo era um esbanjador, porque só faz sentido você guardar dinheiro, investir para o futuro se você não concordar com o Aristipo. Então tudo que ele recebia, cada centavo, ele imediatamente gastava em boa comida, boa bebida e outras experiências, né, se é que você me entende, para poder aproveitar a vida. E não só, ele era o famoso sai da minha aba, sai para lá. No caso dele, ele era fica na minha aba, né? Porque ele gostava de ir para casa dos ricos e desfrutar da riqueza desses ricos, poder gozar desses prazeres, inclusive esses que ele não tinha acesso normalmente, mas teria, né? Tipo o Sócrates naqueles banquetes lá, falar de amor para tomar umazinha. Exatamente. E certa vez, um tirano, que eu acho até que é o Dion, um tirano que ferrou com Platão também, não tenho certeza disso não, né? No nosso tem essa suspeita. Ofereceu um grande banquete, né? E no final
presenteou ele, falou que ia dar a eles, ele podia escolher uma cortesã para que ele pudesse voltar para casa e desfrutar dos prazeres da carne com essa cortesã. Só que o Aristipo, o que ele fez? Ele convenceu o tirano que não tinha como escolher entre aquelas 3 beldades e levou as 3 para casa. Só que quando chegou na porta de casa, frustrando todas as expectativas, inclusive as de vocês, ouvintes que estão ouvindo disso, e a minha, quando eu li esse roteiro, ele libertou as 3, mandou embora e não as levou para a cama, para o leito. Mais uma das anedotas que melhor ilustra o pensamento dele é que nos contam que certa vez um dos seus discípulos, um dos seus alunos, o pegou entrando no prostíbulo e ficou chocado com ele, se escandalizou com esse comportamento. Aí você se coloca no lugar do aluno, né? Eu tenho alunas que moram do lado do prostíbulo, né? Lá em Lempraíba tem um prostíbulo fora da cidade e elas moram na estrada, tem a estrada principal, né, de asfalto, e aí tem uma estrada que entra na direção, elas moram ali. E elas ficam escandalizadas que elas veem lá líderes religiosos, proeminentes homens casados, e elas fofocam e ficam escandalizadas. Então imagina se elas me vissem passando lá em frente à casa delas e indo em direção ao prostíbulo. Só uma pergunta, não vamos voltar nas 3 mulheres? Estou curioso porque aquilo ali tem a ver com prazer. Ah, você vai entender. Tem tudo a ver, você vai ver que tem tudo a ver. Eu tinha que ler esse roteiro antes. Pois é. É muito difícil continuar sem saber. Complicado, mas agora com o cargo de secretário escolar, de professor, por isso que o ouvinte tem que apoiar, né? Para poder largar isso. E vocês sabem qual foi a resposta do Aristipo para esse povo escandalizado com ele entrando no prostíbulo? Não é ruim entrar. O ruim é não saber sair. E aí fica até um trocadilho isso. Muito bem. Ou seja, o pensamento dele é: não há crime nenhum desfrutar de prazer. O problema é outro. Essa condenação que as pessoas fazem dos outros que usufruem do prazer é completa hipocrisia, porque todo mundo sabe na própria pele que todo prazer é bom. Qual que é o problema, então? É criar uma relação de dependência com o prazer. É se tornar escravo do prazer. Por exemplo, o álcool é um prazer, né? E muita gente, talvez até de poder dizer a maioria das pessoas, tem um nível de prazer com o álcool. Não somos o IBGE. Não somos o IBGE, mas o Instituto de Pesquisa de Além Paraíba, que o Pedro sempre cita, ele poderia afirmar isso. O grande problema é quando o uso do álcool causa essa dependência que o Pedro citou e você se torna escravo do uso do álcool e não mais, né, aquele uso festivo, aquele uso interessante, bom, aquela relaxante. E isso se dá porque, Rodrigo, você não pode colocar nada acima da sua liberdade, nem mesmo o prazer. Você é a sua liberdade. Então, por mais intenso que seja o prazer gerado por alguma coisa, se ele vai contra a sua liberdade, se ele aniquila a sua liberdade, ele está te traindo. Então, basicamente, é o seguinte: eu posso aproveitar os prazeres do meu corpo se, somente se, eu conseguir manter a consciência e o controle sobre ele. Exatamente, se você for o senhor do prazer, e não o contrário. O escravo do prazer. A gente pode olhar, a epidemia de jogo do tigrinho aí, ouvinte, se você está jogando o jogo do tigrinho. Meus alunos estão viciados. Não sei se eu deveria falar mal do jogo do tigrinho, porque eu sou um vendido, eu aceitaria fazer propaganda pro tigrinho. Não, mas eu vetaria. Então eu vou falar mal do tigrinho. Se você está jogando o jogo do tigrinho, ouvinte, esse é o seu sinal para ir procurar ajuda, porque o Itaú fez um relatório, estão perdendo bilhões de brasileiros e ganhando milhões, ou seja, bilhões, milhões. E aí qual que é a relação do jogador compulsivo com o jogo do tigrinho? Ele tá viciado, ele não controla isso, ele precisa disso, ele pega dinheiro emprestado. Teve uma mulher que foi presa que ela roubou o caixa do lugar onde ela trabalha, ela roubava, jogava e devolvia, roubava, jogava e devolvia. Um dia ela jogou e perdeu. Aí ela foi presa por roubar 20 mil reais. Então, essa pessoa, ela não tá escolhendo, ela se tornou agora serva desse prazer. Ela precisa fazer a vida dela toda, criar a vida dela toda, cometer crimes, trair a família, mentir para as pessoas para satisfazer o prazer. Ela não é mais senhora, ela é escrava. Então, se o Aristipo estivesse diante aí desses fenômenos modernos, ele ficaria embasbacado de como esses novos vícios estão colocando de quatro a humanidade e destruindo a liberdade. Então, tem alguns filmes que até retratam isso, né, Pedro Cortázar? Você falou que tinha um monte aí bom filme. Que filme você vai sugerir? Ah, tem um monte de coisa. Tem a série Euphoria, da Zendaya, tem aquele famoso Transpointing, tem aquele filme do DiCaprio, que ele é um jovenzinho viciado, que eu não lembro o nome em português. Tem Christiane F. E se o Aristipo tivesse vendo esses filmes, né, no cineminha lá na Grécia Antiga, ele ficaria horrorizado. Por quê?
Porque esses prazeres ali, no caso, acho que todos os filmes é a heroína. Esses prazeres causados pela heroína é extremamente intenso. Então, primeira regra dele, prazeroso, vamos atrás disso. Só que esses prazeres conduzem a um caminho da autodestruição. Em todos esses filmes, eles desenvolvem doença ou se submetem a uma situação desgraçada por causa desse vício. Até mesmo cometem crimes hediondos ou morrem por causa desse vício. Então, esse caminho da autodestruição significa o quê? Que as drogas que eles consumiram tirou deles a liberdade que eles precisavam preservar. Então, se o Aristipo pudesse dar uma dica de drogas, se você vai consumir, você precisa fazer isso como um ato livre, primeira coisa, né? E segunda coisa, tem que ser consciente e reflexivo. Então, tem que ser um consumo de droga da razão. Você precisa consumir sabendo o que aquela droga faz no seu corpo, o que você precisa fazer para prevenir efeitos danosos, não só no seu corpo, mas também na sua mente, né? E você também não pode cair naquela armadilha do status social, né? A forma como a pressão social age e te oprime a tomar uma cervejinha quando você não quer tomar, né? O famoso o brother que te insiste para você beber, insiste para você fumar e insiste para você tomar a droga junto com ele. Exatamente. Isso aí também é uma traição da sua liberdade, né? Você tem que entender isso. Você tá aí para gozar do prazer, mas você é a sua liberdade. Sem ela, você não vai poder desfrutar da vida que você tem. O Aristipo, ele acredita, Pedro, que tanto o prazer quanto a dor, eles são um tipo de movimento, mas tem uma diferença entre eles. Enquanto o prazer seria um movimento leve, um movimento tranquilo, gracioso, a dor seria um movimento violento. Por isso, ruim. E aí, nesse sentido, o êxtase, ele é a ausência tanto do prazer e da dor. Então, ele não é nem agradável, nem doloroso. E para honrar o seu mestre, Sócrates, o Aristipo também não tem nada escrito. Por quê? Porque tudo que ele tem, se é que teve alguma coisa, se perdeu, sumiu, desapareceu. Ou seja, tudo que a gente falou aqui veio de terceiros, inclusive pode estar tudo errado. Como sempre, né? Compromisso com a verdade. Sim. Você deve estar olhando essa situação e falando, meu Deus, Pedro e Rodrigo juntos no mesmo lugar, o que está acontecendo aqui? E olha só, aqui? a mão agora, ela não atravessa. Olha só, você alisa a pessoa se você chega. Agora tá O tranquilo. que está acontecendo, Rodrigo? Como a gente teve dinheiro para se encontrar aqui? Bom, a gente teve dinheiro primeiro, né? A gente está sendo financiado aí pelo louco, nosso querido Bruno Takara, né? O Bruno Takara está continuando mandando Pix em sequência, como se fosse, sei lá, um torpedo do SMS, na época do SMS aí que você tinha que conversar por SMS. Que referência, hein? Bruno Takara. E se eu quiser fazer como o Bruno Takara? Vai abrir seu aplicativo de banco e vai colocar nprecisacopiar@gmail.com e vai mandar nosso SMS Pix para nós. E pode mandar quantos quiser, o valor que quiser. 3 centavos. Exatamente. Então, é só deixar pingar lá, que mais loucuras vão acontecer. Vocês vão ver que cada episódio está sendo uma edição diferente, um tipo diferente. Agora a gente está até gravando junto pela primeira vez na história desse país. Mas e se você quiser ser um cara mais consistente, um cara sóbrio, né? Como é que faz? Se você quiser ser um cara mais organizado, você vai chegar e vai abrir lá o Catarse. A gente está aqui também no link, aqui embaixo tem um link do Catarse. E vai apoiar a gente. Aí você tem quantas formas de apoio? Duas. A gente vai falar de duas, mas tem a terceira que é secreta. Então, as duas formas de apoio. O cincão, né, que é o apoio sofista pragmático. Você sabe que a gente precisa viver disso que a gente faz no magnífico capitalismo. E você quer colaborar de alguma maneira. Você não tem grandes posses, mas você pode contribuir com um pouquinho. Então, cincão por mês. Bota o seu cartão de crédito lá, vai debitar bonitinho, automático, você nem sente. Sai tranquilamente. Agora, se você está montado na grana, quer contribuir com vintão, então você vai fazer o apoio idealista romântico e vai contribuir com vintão, mostrando que você está com a borra cheia e que você quer que o Não Precisa Copiar ganhe o mundo inteiro, não só o Brasil. O próximo passo é gravar um programa na internacional, Grécia. Exatamente. Mas não só de Aristipo vive a nossa investigação, Epicuro também teria alguns conselhos para falar para nós aqui hoje. Eu ia até te perguntar se sei que ele falou Epicuro purinho, queria saber se tem diferença. Parece, né? Parece a mesma coisa. Eu ia falar, esse Aristipo aí é um farsante. E aí, é da escola do Epicuro, não quis falar. E aí depois você vai lá e vê que uma das fontes do Aristipo é o Epicuro, será? Eu não sei. Se for. Porque eu li isso aqui num outro livro, então imagina. Sou mais Epicuro. Ao contrário de Aristipo, Epicuro viveu uma vida simples.
longe do luxo, longe dos prazeres. Aliás, é o contrário também do que se pensa do epicurismo, né? Que aquela frase tem um efeito estranho, né? De busca do prazer, fuga da dor. Cria uma imagem do Epicuro muito mais que a cara de Aristipo do que de Epicuro. Você vai ver aqui, estudando isso, eu fiquei escandalizado. Esses boatos das orgias que os epicuristas faziam É o Aristipo, é na verdade. tudo lorota, é tudo distorção, acusação da oposição. Porque os epicuristas, inspirados no Epicuro, eles buscavam, na verdade, paz e tranquilidade nas suas vidas. É a famosa ataraxia, né? Tranquilidade da Essa alma. mesmo. Isso tem a ver com os movimentos aí do nosso companheiro, né? Tem. Realmente, tem muita familiaridade. Então, a felicidade, ela era justamente essa busca da tranquilidade da nossa alma. Então, esse estado de espírito, que a sua alma não está sofrendo com nenhum tipo de dor, seja ela de natureza psíquica, física, não importa, emocional, isso é o estado de busca da felicidade dos epicuristas, né, de Epicuro. Isso. E mesmo tendo essa filosofia aí colocada, o Epicuro teve uma vida muito ferrada, nasceu numa família pobre, teve má saúde a vida toda. Então isso sempre atrapalhou a tranquilidade da alma dele. E coerente com essa vida, né, ele nos ensinou que não faz sentido ficar revoltado, com dor, com prazer, que é possível você ser feliz mesmo no sofrimento e na dor. Aí, depois de se formar, ele seguindo, né, a tradição de abrir escolas, como é que o professor ganha, ganha dinheiro, ele fundou. Não precisa copiar, podia ser uma escola. Exatamente. Ele fundou com alguns amigos, né, perto de Atenas, num pequeno jardim, uma escola, e ali seus seguidores ficaram conhecidos como a Escola do Jardim, né, que é o que a gente chama hoje de epicurismo. E aí, então, por isso então, que a Escola dos Jardins ensinava, né, e se praticava essa tranquilidade, simplicidade, vida no campo. Isso. Você tem uma noção ali, na maioria das vezes ele comia um pão e água só e ficavam ali meditando e coisa e tal. O Epicuro tem uma frase famosa que é: quem não se satisfaz com pouco, não satisfaz com nada. É quase como se fosse uma maldição, né? A pessoa que não se satisfaz com pouco, você pode dar tudo para ela que ela nunca vai ter tranquilidade. Agora, quem sabe ser feliz com pão, água e umas conversas com os amigos, você pode ir lá pro banquete junto com o Aristipo, que você vai estar feliz. Ótimo. Você pode viajar, vai estar feliz. Tanto faz, né? É curioso você falar do bater papo com os amigos, porque ele pensava exatamente isso, né? Ele trocava facilmente o luxo do Aristipo pela trocação de ideia com os amigos, pela amizade. E o não preciso copiar, não tá dando dinheiro, mas é basicamente isso, né? Conversar com vocês, conversando com a gente, nós conversando entre si com vocês. E é isso aí, nada mais feliz do que uma conversa com bons amigos. Porque realmente banquete a gente não tem ido muito. E a gente tá também não tem amigo rico para bancar, fazer um complicado. Nossa amiga rica que a gente tem, a última vez que eu almocei com ela, ela me ofereceu flor e inseto para comer. Tá tudo errado. Uma experiência diferente. Não podemos falar que ela não te ofereceu uma experiência diferente. Tá, mas e droga, Pedro? O grande Epicuro gostava da ervinha? Então, ele dizia que o prazer era um bem muito precioso. Isso é um fato. Mas, veja só, nem todos os prazeres que estão à nossa disposição são prazeres puros. Alguns vão trazer consigo um certo grau de sofrimento, de dor, e isso pode ser um problema. Esse é aquele momento que você vai falar dos graus, né, de prazer. Então, o primeiro tipo de prazer, você experimenta ele quando você satisfaz um desejo qualquer. Então esse é aquele gostinho que você recebe quando você aplaca alguma necessidade que você tem. Então você está com sede, bebe água. Está apertado, faz xixi. Esse é o primeiro tipo de prazer. O segundo é um pouco mais duradouro. Então é aquele tipo de prazer que deixa a gente tranquilo, deixa a gente mais pleno, podemos dizer assim. Então é quando a gente alcança um estado de ausência de preocupação ou de dor. Quando você começa no segundo cargo no estado e fala, agora eu tô tranquilo. Agora sim. Só não tem tempo mais pra gravar. Não tenho tempo pra nada mais, mas tô tranquilo. Tranquilo, por exemplo, eu tava com a garganta inflamada, todo mundo que tá com dor de cabeça, garganta inflamada, você concorda com o Epicuro que, o momento que aquilo ali para e você consegue beber água, engolir sem sentir dor, é um prazer maravilhoso, incomparável. Mas ele não se restringe a esse prazer físico, não. Pode ser de nível psicológico também, quando você está com uma preocupação e ela se resolve, aquele problema se resolve, você tem esse alívio, né, do que o problema desapareceu, você está tranquilo agora, você pode gozar da tranquilidade também psíquica, não só física.
E esse segundo tipo de prazer é muito melhor do que o primeiro, muito superior. Por isso, se você tiver que escolher entre os dois tipos de prazer, é melhor você escolher o segundo, e daí a gente tira a noção de que é mais importante a ausência de dor do que a simples obtenção do prazer. Então o Epicuro está proibindo, quer dizer, não use drogas. Droga é um prazer momentâneo, rápido, que vai desaparecer e vai deixar danos. Me parece que sim. Por que me parece? Porque não vale a pena você sacrificar a serenidade, a tranquilidade da sua alma por um prazer fugaz que vai acabar ali num tempo determinado, entendeu? Acho que faz sentido essa ideia. Então, para eu ser discípulo de Epicuro e não de Aristipo, eu preciso ter uma boa perspectiva de que é o prazer, de qual é a duração e quais são os danos possíveis. Sim, se somente aí eu tomo a decisão se eu pratico ou não. Porque aí você olhando toda a situação do prazer, se você vê que tem um saldo positivo ali, que a dor que vai causar aquele prazer, na verdade, ela é menor do que a totalidade do prazer, aí tudo bem, mete bronca. Agora, se for o contrário, sai fora. E se vocês pararem para pensar, faz sentido, né? Porque, inclusive, a história da filosofia registra isso em vários autores, né? Se você só está seguindo sua sensibilidade, você está no reino animal. O reino animal, ele é isso. É sensibilidade e desejos. Agora, se você... Kant para tudo. Claro, tem que ser Kantzinho. Porque o nosso episódio de Kant não está saindo, não tá a gente vendo. Como é que pode não ver aquele episódio bom? Fiquei aqui um mês mexendo naquele roteiro. Enfim. Então, se você é um ser humano dotado de razão e você não avalia, não coloca na balança os prazeres e suas consequências, você é um animal, como qualquer outro. E cultive amizades, porque vai te dar muitos prazeres. Menos com o pessoal da engenharia, porque eles te oferecem droga. Que estigma. Estigma era nosso esses anos todos. Estou contando a verdade aqui. Pedro Cortar. Você do nada apareceu no timeline do YouTube, do Instagram. A nossa audiência olhou e falou: quem são esses? Como que a gente segue em todas as redes sociais esses seres humanos fantásticos que estão aí falando essas loucuras todo dia? Como é que faz? Você pode encontrar a gente em @nprecisacopiar em qualquer buraco dessas internets. E você pode fazer como o Marcos Carnivale, meu colega do grupo do Fábio. O Fábio foi me apresentar. Aí ele falou assim: não conheço Pedro Cortar, mas conheço a voz de Pedro Cortar. Já vemos que ele não segue nas redes sociais. Mas segue porque ele compartilhou a gente. Ele fez um terceiro tipo de apoio, que é o apoio kantiano-socrático, que é aquele apoio que não envolve dinheiro. Né? Você sabe o nosso dever moral é divulgar a filosofia. Exatamente. Então ele fez esse apoio, você pode fazer também, que é divulgar o Não Precisa Copiar para todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, compartilhar vídeo, mandar vídeo para alguém que tem algum interesse. No caso do Marcos, ele é estudante de pós-graduação em filosofia, mas às vezes você conhece alguém do direito, quer saber... estudante com bolsa, se for com bolsa pode apoiar. R$5. Não sei, ele tá fazendo lá... Fica a dica aí. No FOP, doutorado, então talvez seja. Porra, na UFOP, estética, assim, forte lá. Maneiro. Antônio Escotado é um dos filósofos que mais sabem sobre drogas. Embora ele não goste desse nome, né, ele prefira chamar de fármacos. Ele publicou um livraço sobre drogas, uma espécie de vademecum das drogas, que é aquele livro que a galera do direito né? Fica andando pra cima e pra baixo carregando. E nesse livro ele analisa várias substâncias do ponto de vista científico, químico, histórico, sociológico, mas também conta a sua experiência pessoal usando elas. Para esse pensador, né, Pedro? A droga ela é uma obra cultural e seu conhecimento é extremamente positivo. Embora a forma como ele estudou as drogas empiricamente, né, testou elas, tenha rendido já 3 prisões para esse filósofo. Sim, nos anos 80, ele passou 2 anos na cadeia, acusado de tráfico, e também por tratar desse tema, né, no século XX, ele tinha um certo estigma assim, social e até acadêmico, até que o pessoal começou a encarar a obra dele. E ele, na tradição de Thoreau, né, gosta de escrever livro na prisão, também de Goethe, né? O Sofrimento do Jovem Werther foi escrito na prisão também. Lembrava disso. Não sabia disso, não? Então, Scolato, aproveitando esse tempo de cadeia que ele pegou, ele terminou sua obra magna, né? E virou, depois da publicação, uma autoridade mundial sobre o tema, a história geral das drogas.
E aí ele analisa nessas obras que as drogas elas podem trazer muitos bens, como o prazer, o autoconhecimento e até mesmo o tratamento de doenças. Então o prazer acho que é o mais fácil de você visualizar, né? A maioria das pessoas usam drogas porque são prazerosas. Tem pessoas que usam drogas só para se embriagar, para evitar o sofrimento, para evitar Fuga. fuga, né? Mas tem pessoas que não, que usam pelo prazer. Alguns artistas até defendem, né, que o uso de droga aumenta a sua capacidade imaginativa, suas habilidades, solta suas habilidades numa experiência, né, subjetiva superior que amplia suas potências artísticas e aí faz você produzir uma obra mais interessante. E alguns princípios ativos de algumas drogas conhecidas podem ser utilizados para tratamento de diversas doenças e pesquisas nesse sentido às vezes são proibidas, atrapalhando o avanço da medicina. Inclusive a cannabis está aí, né, começando a ser implementada em algumas doenças no Brasil. E ele vai defender também, Pedro, que essa proibição ela acaba criando mais problemas, não só sociais, mas econômicos, do que soluções. E ele lista, né, entre eles, o aumento do tráfico, a criminalização dos usuários, a repressão estatal. Então, vários elementos aí que estão na famosa guerra às drogas, né? Que o encarceramento em massa, né? A gente poderia citar vários. E esses que você falou, que são diretos do processo de proibir as drogas, eles causam problemas secundários, porque se você encarcera em massa uma determinada população, membros de famílias, você desestrutura as famílias, desestrutura a vida econômica de comunidades, você leva pessoas ao crime para poder manter seu vício ou para poder ajudar as pessoas que estão na cadeia ou coisas assim. Então, novos problemas vão surgindo desses primeiros que você listou. Então, vocês aí já podem concluir, né, qual é a vibe dele com relação às drogas. Ele é a favor da legalização do consumo. Importante dizer. Ele argumenta que se você estudar historicamente essas substâncias, você vai ver que em determinadas épocas, algo que era considerado um medicamento, em outras se torna uma droga ilegal, ou o contrário. Então você tem o exemplo do próprio álcool, que já foi usado para limpar feridas, já foi usado como anestésico, fica proibido nos Estados Unidos e se torna o auge da máfia, né? Porque a criminalização do álcool alimenta a máfia. E ninguém parou de usar por ele. E ninguém parou de usar. Outro exemplo é a cocaína, que já foi prescrita por médicos, né? Parece que o Freud gostava muito, né? Boatos, não sei. Não, eu acho que é real. É verdade. E ela era prescrita por médicos, as pessoas compravam para tratar doenças, e hoje é proibida, né? Não pode. Já viu aquela série Nix, um negócio assim, que é com o Clive Owen? Não, o Clive Owen é um cara muito parecido com o Clive Owen, que ele é um médico dos anos... Não sei, estou em dúvida, eu acho que é. E ele é um médico que se droga loucamente, usa cocaína assustadoramente, faz vários avanços da cirurgia. Isso é maneira. E se você aí está assustado com isso, né, que o nosso querido filósofo está defendendo, saibam vocês que o Hipócrates, né, aquele do juramento dos médicos, né, que é não farei mal, não farei uso dos meus conhecimentos para fazer mal e sempre farei o bem, se estiver no meu Eu não sei, eu não sou médico. Não faz, mas é uma coisa... Nunca vi um filme que o médico faz esse juramento e fala do juramento dele. Nunca vi o Grey's Anatomy. Esse é o problema. Então, eu vi House lá, ele não seguia. Ele não seguia nada, na verdade. Inclusive, né, o Hipócrates sugeria, né, duas coisas que tinha que ter para ter uma saúde perfeita, fantástica, extraordinária. Se embriagar de vez em quando e dar uma transada. E aí o SUS está aí financiando... Transa. Não, isso que é meu argumento. Está financiando Floradbac, está financiando homeopatia e podia estar financiando terapias hipocráticas. É verdade. E ele também prescrevia, né, o ópio para tratar as histerias, né, as diversas doenças psíquicas. E para os médicos da antiguidade, as drogas não eram substâncias boas ou ruins, mas substâncias oportunas ou inoportunas, dependendo do indivíduo e da ocasião. Tem um exemplo do Fedro, do Platão, que o Platão fala lá que da escrita como um fármaco, né? E essa é a palavra que o filósofo também chama as drogas. Porque não é droga nesse sentido de coisa ilegal, né? De prazer. Mas que dependendo da dose, dependendo da circunstância, é ruim. Aí o Platão fala lá sobre a escrita, usa essa analogia com o termo da medicina da época, e é mais ou menos como funcionava a droga antes, um pouco de pegar o estigma, né, que até tem as drogarias, que é nesse sentido, né, de remédio. Se você tomar muito, vira um veneno, mas se você tomar pouco... A dosagem certa
Dá Tudo tudo ok. certo. Então, o que o Escotado está propondo aqui, né, Pedro? Ele está propondo que a gente recupere, né, essa perspectiva greco-romana, que consiste no quê? Uma relação com a droga de ebriedade sóbria. O que seria ebriedade sóbria? Parece até contraditório, né? Dialético. O que seria a ebriedade sóbria? Ela permite você surfar essa onda do ébrio, mas sem cometer uma estupidez. Ele vai diferenciar o abstêmio do sóbrio. O abstêmio é a pessoa que não consome nada. O sóbrio não. Ele vai consumir, não vai deixar de consumir, mas ele não vai perder a lucidez. Ele vai aprender a consumir aquela substância, conservando a própria lucidez. Então, as drogas, elas sempre estiveram aí entre nós, vão continuar estando. Proibir não impede o consumo, em especial para nossos alunos, né, os jovens, que a proibição ela instiga ainda mais ao você consumir como uma prova de passagem, de maturidade. Segundo ele, a única coisa que a gente ganha com a proibição é excitar o uso irracional dos produtos que são adulterados. Uma vez eu vi um documentário que o Drauzio Varela falava que ele era médico num presídio e tem droga no presídio. Aí ele falava assim, pô, tem guarda, tem chancela, tem muro e tem droga lá dentro. Tu quer proibir droga na sociedade que é aberta? Você pode ir e vir à vontade? Não Esse faz argumento sentido. é muito bom. Pô, não faz sentido nenhum. Então, o que a gente deveria fazer, enquanto sociedade, é promover um uso informado, um uso seguro, um uso adequado e um uso, como é que a gente pode dizer, respaldado, né? Não só pela informação, mas pela saúde, pela segurança. Primeiro lugar que, ao tratar os usuários de maneira não criminal, você vai poder regulamentar a produção, a venda, isso vai gerar impostos, Mau controle. Isso vai melhorar o controle da qualidade, mas mais importante, vai ajudar a reduzir aqueles problemas que o Rodrigo falou, né? Não vai ter encarceramento, não vai ter desestruturação socioeconômica e tudo mais. Nem violência ligada, né, ao tráfico. Você vai cortar, na verdade, né, a fonte de renda do tráfico. Uma das, né? Uma das. Não bastasse todos esses elementos que a gente citou, inclusive o controle sobre as substâncias perigosas, né? Porque então, aquela droga de zumbi, tu já viu os vídeos bizarros dos Estados Unidos da droga zumbi? Que é uma droga que é feita com anestésico para, acho que é para cavalos, uma parada assim. É uma droga muito forte que é feita com um animal muito maior do que o ser humano, mas que está sendo de alguma forma misturada. Então, você poderia até evitar esse uso de substâncias ilegais, perigosas, e impedir que essas drogas cheguem no mercado. As substâncias ilegais elas vão deixar de ser, né? Não, mas eu acho que a situação nem precisa ir tão longe. Eu tenho um amigo da engenharia que não é desses do exemplo, mas ele pode ser um amigo fictício também. Ele usa drogas e ele tem dinheiro, então ele não compra o famoso prensado. Ele compra flor de maconha. E ele fala que, tipo assim, quando você usa o prensado, como ali tem madeira, amônia e outras coisas bizarras, aquilo dá dor de cabeça, pode dar mal e tal. Já a flor, ele fala, é muito mais pura, muito mais saudável, muito mais interessante, mais cara também. E lá fora, ele me falou certa vez, você pode até regular os princípios ativos. Então você pode ter um que vai te dar mais sonolência para tratar a ansiedade, outro que vai te dar mais euforia, alegria. Então, isso tudo você só consegue legalizando, porque aí pode se desenvolver indústrias, pesquisas ao redor disso. Você imagina você fumar uma perninha de barata no meio de um prensado, que coisa horrorosa. Um beijo para todos os amigos fictícios da engenharia aí, ó. Inclusive, né, a gente que é do setor da educação ia poder falar sobre isso sem nenhum tipo de constrangimento, né? Tendo em vista que foi legalizado, a gente ia poder instruir. Se hoje a gente puxa um debate como esse que não precisa copiar dentro da sala de aula, amanhã tem pai de aluno, secretaria de educação. Pode ter um deputado do PL também, se bobear. Filmando a gente, é verdade. Não, realmente não vou falar nunca disso, não é nem por nada, mas por causa do deputado. Exatamente. E assim, a gente pode ver o exemplo do cigarro, né? Nós somos todos jovenzinhos, mas se você vê vídeo da Maria Conceição Tavares fumando lá no Unicamp dela, a gente teve uma professora da psicologia, né, que pedia desculpa, falava, eu sou de outra época, e fumava, mas cada ano parece, eu vi outro dia na rede social, pode ser mentira, então, a quantidade de pessoas que fumam diminui 10%, né? Então vai chegar um momento que vai ser irrisório. Isso é porque não tem propaganda, anúnciozinho proibindo não, falando mal na capinha, o cigarro vai ficando cada vez mais caro. Então, o cigarro, quando ele era
legalizado e te permitir aquilo tudo, ele estava lá surfando o vício. Mas dentro da lógica desse mercado regulado, o consumo está sendo aí diminuído. Então, isso é um bom exemplo de que não vai acontecer, porque às vezes as pessoas têm medo, né? Vamos liberar, todo mundo vai virar maconheiro. E não necessariamente, né? Tem gente igual o cara mais ébrio de todos, o Rodrigo Arte Carvalho, tem certeza que ele não teria o interesse dela legalizada vendendo ali naquela padaria ali da esquina da sua rua ali. Ele ia fazer essa cara. Mesmo porque ia ser caro pra caramba. É o pão ali, cara. É muito... Show. Então, numa frase, o que o Escolato está propondo? Uma frase é complicada, né? Mas é fechar essa abordagem punitivista que a gente tem, né? Crime, punição e resolver os problemas que eles geram com mais punição e uma abordagem racional. Levar em consideração os direitos individuais, reduzir os danos causados pelas drogas através da regulação dos mercados, do produto, do tratamento das pessoas viciadas e, dessa forma, criar um consumo que vai ser menos prejudicial e mais interessante para as pessoas que usam, mas para a sociedade como um todo, que não vai ter tantas outras mazelas atormentando por causa disso. O consumo vai para esse tipo. O quê? Para esse tipo, isso não. O consumo vai para esse tipo. Esse camarada aí, eu nunca ouvi falar, conheci ele porque o livro que eu usei para esse roteiro é um cara espanhol que conhecia ele, nunca tinha ouvido falar. Me convenceu, os três juntos me convenceu. Acho que dá para liberar e fazer um consumo filosófico. O que você me diz? Você concorda ou você... Eu sou um kantiano, né? Então, a razão, ela se passou pelo teste da razão, tá tranquilo. Se ficar provado que a razão é capaz de maneira organizada, pela métrica lá de quanto que eu posso consumir e controlar a dependência, para mim tá tranquilo. Tá suave. Meu único problema é não ter uma capacidade de controlar a dependência. Uhum. Aí realmente a gente vai ter que regular de maneira ou proibir ou violenta. Mas se a dependência ela pode ser controlada pela razão, pela ciência, tá tudo certo. Indicações, temos alguma? Temos um maravilhoso filme Drunk, é assim que fala? Esse filme é bom, é verdade. Como é que é o nome? É assim que fala mesmo? Sei lá, é um filme daquele cara. Tradução? Sei lá, deve ser Bêbados. Porra, não é isso. Mais um quadrado. Mais uma rodada. Basicamente é o quê? 3, 4 professores, amigos, estão lendo uma tese de que se você tomasse um pouquinho de álcool, sua vida ia ficar mais prazerosa, o seu trabalho ia ficar mais bem feito. A tese é que o ser humano, igual as pessoas que têm anemia são deficientes de ferro, o ser humano é deficiente de álcool. E você precisa beber um pouquinho. Você precisa repor para poder manter e aí você vai gozar de uma vida mais satisfatória, mesmo que você não esteja alcoolizado, né? Que é essa questão do sobriedade, o quê? Como é que é o nome? Ebriedade sóbria. Ebriedade sóbria. Então, o filme é sobre ebriedade sóbria. É isso. Só que dá errado. Então, mas é interessante também por isso. Porque é um alerta do perigo também dessa ebriedade sóbria. Tem também os que a gente indicou, né? Transpointing, Euforia, o do... Foi uma série muito boa. O do DiCaprio, criança, que eu não lembro o nome real. E Christiane F., que é um livro muito bom, conta a história verídica de uma menina que vivia na Alemanha, e aí ela começou, situação de pobreza também, começou a se envolver com isso. Então é uma história trágica. Isso é um livro bom só, o meu do seu menina que mora na Alemanha e usa drogas. Não. Mas tem um filme também, e é isso. Cara, você diria, Rodrigo, que a filosofia é uma droga? É uma droga? Bom, eu tenho amigos que são viciados, dependentes. Eu não sou viciado dependente, mas tendo em vista que alguns na droga também tem essa característica de que alguns ficam viciados, outros não. Pode ser. Tem gente aí que conheço que levanta de madrugada para abrir, sei lá, a ciência da lógica do Hegel e dar uma olhada. Exatamente. Então, talvez seja. E tem pessoas que dedicam a vida toda estudando filosofia, né? Que enlouquece fazendo isso. Reflexão aí pra você, ouvinte. Você acha que a filosofia é uma droga? Comenta aí se você acha que é uma droga. É isso, então. Né? Um beijo, tchau, tchau. Até mais.